vamos conversar nessa edição sobre o eclipse do dia 5 de julho. Vai ser um eclipse lunar penumbral, é o eclipse que ocorre durante a lua cheia. E é o terceiro de uma sequência de eclipses que tivemos assim muito próximas uma da outra, né? Na lua nova, depois na lua cheia, depois na lua nova e agora de novo nesta lua cheia do dia 5 de julho. Esse eclipse vai ocorrer no grau 13 de Câncer, né? O Sol, né? O Sol está no grau 13 de Câncer e a Lua no 13 de Capricórnio. É importante localizar no mapa de vocês que pontos, que casas, que áreas, que planetas que caem nas proximidades desses graus, 13, 14, 15 de Câncer, Capricórnio ou dos signos de Áries e Libra. Esses pontos do mapa é que serão os mais afetados, né? Receberão os efeitos do eclipse. Mesmo que não pegue um ponto importante do mapa da pessoa, o ascendente, o Sol, a Lua, vai cair em alguma área do mapa, em alguma casa, e é ali realmente, nesse ponto, nesse eixo Câncer-Capricórnio, é que vão ser suscitados eventos ou situações como decorrência desse eclipse. Como é que acontece esse eclipse lunar? Todo eclipse é sempre um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. No caso do eclipse lunar, que ocorre numa lua cheia, é a Terra que se interpõe, fica entre o Sol e a Lua, vamos dizer assim, barrando a luz, a luminosidade que viria do Sol para a Lua. Então, esse escurecimento da Lua, essa sombra que ocorre sobre a Lua, é justamente o efeito da Terra que está ali encobrindo, a sombra da Terra que está encobrindo a luminosidade da Lua. Como se trata de um eclipse penumbral, a gente não vai ver aquela lua vermelha, aquela lua cheia vermelha própria de um eclipse. A gente vai ver uma luz da lua mais tênue, mais obscurecida, mais fraca, alguma coisa um pouco mais sutil. Durante o eclipse lunar, que é o eclipse da lua cheia, o confronto entre passado e futuro dá vez ao futuro. Então, olha que interessante, todo eclipse potencializa. A dinâmica do eclipse, na realidade, ele não é exatamente negativo, positivo, trágico, catastrófico, necessariamente, mas é sempre uma produção de um quantum energético que em vias normais não estaria disponível. Então ele potencializa, acelera, agrava ou bota mais ênfase naquilo que já está lá. Então, de novo, se a gente está numa situação já bastante crítica em qualquer área da vida da gente, ou do país, ou da cidade, ou do mundo, ou da geologia, ou das nossas vidas particulares, aquele ponto tende a explodir, porque justamente recebe uma carga, né, vamos dizer, de intensidade energética maior do que o normal. Aqui o interessante é a coisa do olhar para o futuro. O que está sacrificado aqui é o passado. Então, hábitos, condicionamentos, vícios, relacionamentos, expectativas, atitudes que já eram, que não funcionam mais, talvez precisem ser sacrificadas, deixadas de lado, ou simplesmente elas são levadas pela sombra do eclipse, pela falta de luz que essas situações passam a receber. E, em compensação, possibilidades que até então pareciam assim praticamente impossíveis, ou a gente dizia, não sei como é que isso pode acontecer, não tem meios disso acontecer, pois muito bem, há uma possibilidade de um salto em direção a situações novas, situações que projetam a gente para um futuro inesperado. Inesperado no sentido de que aquilo, eu não sei como que podia acontecer e agora abre um vazio, um vácuo de possibilidades para que esse futuro se instaure. E é interessante porque esse eclipse lunar,
o que está aqui obscurecido é a Lua, portanto, o que está em evidência é o Sol, tem uma coisa de clareza, sabe? Clareza. A gente vê o que precisa ser visto, fica claro, fica assim, às claras. Então dá aquele insight, aquela percepção, aquela consciência daquilo que você não tinha percebido, visto ou percebido que você podia aproveitar aquela oportunidade. E esse efeito dessa visão, ela vai perdurar por muitos meses vindouros, pelo próximo semestre todo, isso vai ficar vibrando na vida da gente, essa percepção que a gente, essa luz que a gente viu, né, percebeu sobre alguma coisa, fica mexendo, tocando a gente, impulsionando a gente pelos próximos meses. Em compensação, estaremos muito mais afetados psiquicamente, mexidos emocionalmente, do que o nosso habitual. Então, não seria um momento interessante para se lidar com práticas, experiências, situações que mexam muito, desenraizem muito a gente, afetem muito a gente emocionalmente. É melhor práticas e experiências que enraizem a gente no mundo concreto, que lide com experiências mais objetivas, mais da realidade, mais concretas, e menos do mundo da alma, que já está bastante sensibilizado aqui. E se a gente começar a fazer experiências ou lidar com situações que ainda por cima exacerbem as nossas emoções, a gente pode ficar um pouco ainda mais fragilizado do que precisaria, ok? Vamos entrar agora, assim, uma coisa importante. Pode ser que pessoas do passado, situações do passado, sejam vínculos, histórias, sejam simplesmente retiradas da vida da gente, ok? Retirada, sai porque já saiu de cena, já encerrou o papel que veio desempenhar na vida da gente. E também, bastante importante, a gente lembrar que todo eclipse, ele traz uma crise, ele emerge uma crise. Então, pode acontecer de a gente ser obrigado a lidar com um fato, com uma situação que se apresente, isso é próprio de todo eclipse, e a gente tem que direcionar toda a nossa atenção, toda a nossa força, todas as nossas baterias para lidar com aquele assunto que, dado o seu estado crítico, exige a nossa total atenção e dedicação, e a gente tem que deixar de lado os projetos que a gente estava tocando corriqueiramente. Depois desta aula sobre eclipse, né, essa introdução, para vocês entenderem como funciona o eclipse lunar, eu vou descrever para vocês a situação deste eclipse particularmente, do mapa desse eclipse do dia 5 de julho. Primeiro, ele será visível em todas as capitais do Brasil e será visível em todo o território brasileiro e também nas Américas, América do Sul, América do Norte, América Central, na África e parte da Europa. Okay? E a duração dele vai ser de 2 horas e 45 minutos. O que tem de especial no mapa, né, desse eclipse, do desenho desse eclipse? Ele ocorre no dia 5 de julho de 2020, 1 hora e 44 minutos, uma lua cheia, com o Sol a 13 graus e 37 segundos do signo de Câncer e a Lua a 13 graus e 37 segundos do signo de Capricórnio. O interessante é que não pega nenhum ponto mais crítico do Brasil, como os eclipses anteriores pegaram. Tem até uma amenização para o lado do Brasil, porque o grau desse eclipse faz um aspecto bacana, um sextil, um aspecto amigável com o Sol do Brasil, né? Que inclusive representa o governante, o presidente, o chefe de Estado e vamos dizer assim, o propósito do país, né? O centro de onde irradia e emana a força do país, que está num aspecto suave, positivo, com os pontos desse eclipse. Então, já temos uma facilidade aqui para o Brasil. Menos tensão um pouco, ok? Do que tivemos vivendo, né? Temos o Mercúrio participando desse eclipse, muito encostado, muito próximo do grau do Sol
em movimento retrógrado. Então, o famoso Mercúrio retrógrado participando do eclipse com todas as travessuras que a gente já conhece do Mercúrio, quando ele está em movimento retrógrado. Tilt no computador, na eletricidade, elevador que não funciona, informações truncadas, impressora que não imprime, sistema do banco fora do ar e essas pequenas adversidades que o Mercúrio retrógrado cria, principalmente no setor de comunicação. Então, ele está aí fazendo parte ativo com as suas travessuras nesse eclipse. Quer dizer, não alivia essa parte das comunicações, dos contatos, dos equipamentos, da informação, contra-informação, informação que sim, informação que não. Isso continua. E levando uma quadratura, ou fazendo uma quadratura bem acirrada com Marte, que acaba de entrar no seu signo, no seu próprio signo em Áries. Então, aqui ainda temos um clima de discussões, divergências, polêmicas, animosidades. Então, isso vai ficar presente, ativo no mapa do eclipse, que praticamente durante todo o semestre. Então, pontos de vista divergentes, que num espírito democrático não tem nada de mais, divergência é salutar, faz parte da diversidade humana, mas quando ele ganha esse tom de guerra, né, de guerrear, de enfrentar, de provocar, esse tom mal criado, é que fica complicado. Então vamos evitar cair nessas armadilhas das respostas mal criadas a provocações mais agressivas. Você não vai passar o resto do semestre gastando energia, batendo boca. E quando é assim, ninguém tem razão, né? A gente sabe disso. Quando não quer, dois não brigam, por aí fora. Temos, em compensação, esse Marte fazendo uma harmonia, um encontro muito bacana com Vênus, Marte em Áries e Vênus em Gêmeos, o que aí já favorece, vamos dizer, um clima mais diplomático, figuras que surgem de natureza mais amenizadora, mais apaziguadoras, mais diplomáticas, em Gêmeos, que sabem levar na conversa e abrandar os ânimos exaltados, folgosos, intempestivos do Marte, os impulsos do Marte em Áries. É uma excelente combinação para os amantes, para os apaixonados, para os namoros, para os flertes, que andaram um pouco, vamos dizer, esfriados, afastados, por força dos isolamentos que a pandemia nos colocou. Então, é um reaquecimento das relações afetivas e um reaquecimento das relações comerciais, das relações de uma certa vibração da economia, porque essa combinação Marte e Vênus acelera o desempenho dos negócios, dos empreendimentos e da economia. Então, quem está retomando as suas atividades produtivas vai encontrar esse vento a favor, soprando, esse vento quente de Marte, soprando a favor dos seus negócios. Isso é uma boa notícia. E temos ainda o Mercúrio numa boa conversa com Urano, também indicando um período assim de boas ideias, ideias criativas, ideias inusitadas, soluções impensadas, que também dão agilidade aos negócios, agilidade para que o mercado retome as suas atividades com menos embaraço. Gente pensando bacana, pensando diferente. E por que não um de nós? Também um de nós. Temos um Urano cravado no ascendente desse eclipse. Aí sim, essa é uma energia de aceleração, de turbulência, de renovação, mas também de corte, rupturas. O que estiver muito sob pressão, vem muito na panela de pressão na nossa vida, na vida da cidade, na vida do país, tende a romper, estourar, desconter com essa presença de Urano no ascendente. Então, de novo, não é para estar com a corda esticada em nenhuma área da vida da gente, a não ser daquelas que a gente já quer mesmo que saia, né? Que desapareça da nossa frente ou da nossa vida, porque nos impede de fazer coisas positivas, interessantes. Mas essa é uma energia forte de descompressão daquilo, descontenção daquilo que está sob
pressão. Então, cuidado, não vamos aí puxar, botar mais carga do que a gente consegue tocar, né? E finalmente nós temos a turminha de Capricórnio aqui se juntando de novo. É um Júpiter conjunto a Plutão em Capricórnio, o Saturno vindo em movimento retrógrado só para encontrá-los e fazer de novo o trio, né, forte em Capricórnio, que é toda essa energia que a gente vem falando, todos os astrólogos vêm comentando, de que é esse momento convulsionado, esse momento de reestruturação econômica, esse momento crítico que a pandemia manifestou, né, expressou. Uma das expressões desse ciclo, dessa trio Capricórnio, foi expresso, foi vivenciado pela pandemia, que causou ou está nos obrigando a fazer essa profunda reestruturação de vida, de negócios, de economia e de política, né? A revisão profunda do Estado, o papel do Estado, tudo isso faz parte dessa tripla conjunção desses fortes planetas em Capricórnio que estão aqui presentes no eclipse, dizendo que esse assunto ainda não acabou. Gente, eu fico por aqui. Esse é o panorama do eclipse do dia 5 de julho. Então, vamos a ele.